Olá, eu sou o professor Eloy Corrêa. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso para o 7º ano, aula 7, ritos de passagem. Em aulas anteriores já falamos de ritos e rituais, mas o que são ritos de passagem? Será que você já passou por algum rito de passagem? Sabe disso ou não sabe? Isso tem a ver um pouco com as fases da vida, né? Assim como tem estações do ano, meses, nós seres humanos, assim como os animais e plantas, temos ciclos na nossa vida, desde que nascemos, nos desenvolvemos e morremos. E durante essa trajetória, então, temos ritos de passagem que marcam a passagem de uma fase para outra. Mas vamos começar aqui retomando o que a gente viu nas aulas anteriores. Então, nas aulas anteriores, fizemos uma introdução ao que vem a ser ritos e rituais, diferenciando um do outro. As festas religiosas e populares do Paraná. Também falamos do folclore brasileiro, sobre os calendários sagrados, inclusive. E, quando tratamos esses conteúdos todos nas aulas anteriores, foi como para dar um suporte para a aula de hoje, porque vamos falar especificamente dos ritos de passagem. Os objetivos da nossa aula são conhecer a origem e as principais características de diferentes ritos e rituais de passagem de algumas organizações e tradições religiosas. Mas eu quero que vocês não esqueçam de pegar o caderno, o papel, a caneta, não só para fazer as atividades no decorrer da aula, como também para ir anotando algumas reflexões que eu vou propor e já começamos com uma delas. O que é um rito de passagem? Você sabe? Tenta escrever aí no teu caderno uma frase simples para ir forçando teu entendimento. Você já participou de algum rito de passagem? Outra coisa, existem ritos de passagem religiosos e ritos de passagens comuns, eu poderia dizer profano, mas não é a oposição ao sagrado. Ritos de passagem do dia a dia. Muito bem. O que é que são os ritos mesmo? Anotou aí? Conseguiu pensar uma definição? Então vamos aprender juntos. São celebrações que marcam mudanças de posição de uma pessoa em sua comunidade. Então quer dizer que durante o rito é um momento liminar, esse é o nome da antropologia, mas não se preocupem com isso. Liminar ou liminaridade. Antes do ritual você está numa posição, é uma coisa, depois do ritual você passa a assumir ou outra identidade, ou outro nome, ou outra posição dentro da comunidade da sociedade. Podem ter, como eu já disse, caráter social, comunitário ou religioso. Só para início de conversa. Vocês já viram quando alguém passa no vestibular o que acontece? Então, quer dizer, passou toda uma trajetória de vida escolar, passou no vestibular, agora vai ser um universitário. O que é comum fazer? Rasparem a cabeça, passarem lama, se sujarem com tinta, enfim, é um momento, é um rito de passagem, a pessoa está abandonando a fase escolar e indo para a fase universitária. É um rito social. Festa de 15 anos de algumas meninas que fazem. Quando vai para o quartel, né, o menino no quartel também, embora seja padrão, uniforme, raspar a cabeça, mas raspar a cabeça é um rito de passagem, se torna um rito de passagem. Marca um momento de mudança na vida das pessoas, então sempre é feito num momento de mudança. Os mais comuns são ligados a nascimento, então quando a pessoa nasce, muitas culturas e tradições têm algum tipo de batizado. Morte, então, no começo da vida e no fim da vida, os rituais fúnebres. E a passagem para a fase adulta, quando você deixa de ser criança e se torna adulto. Além disso também, que daí não tem a ver com essas fases do desenvolvimento, é o casamento, quando você deixa de ser solteiro e passa agora uma vida em casal. Muitos estão ligados às religiões. Praticamente o monopólio de alguns rituais são das religiões. Por exemplo, o ritual fúnebre, em geral, são das religiões. Batismo, casamento. Embora pessoas que não têm religião, que optam por não ter religião, fazem esses rituais, mas aí não são
rituais religiosos, fazem por uma forma social, digamos assim. Então, além disso tudo, os ritos de passagem são cerimônias que representam uma transição particular. Então, o rito de passagem é uma transição particular do indivíduo, mas ela tem consequências sociais. Por quê? Embora seja uma transição particular, você muda de posição dentro de uma cultura, dentro de uma religião ou dentro de uma sociedade. Então, ainda que o rito de passagem seja do indivíduo, ele tem consequências da vida desse indivíduo em sociedade. Nenhum homem é uma ilha, ninguém vive isolado. O ser humano, além de ser um animal simbólico, racional, ele também é político e social. Faz parte da nossa natureza, ou foi incorporada a ela, o ato de viver em sociedade, e os ritos de passagem têm importância dentro dessas mudanças de posição social, mas também mudança pessoal e particular. Temos aqui uma atividade para vocês resolverem. Vamos lá, é uma carta enigmática. Vocês gostam de descobrir segredos? Vamos descobrir qual é o segredo por trás desta carta enigmática. Embora pareça difícil, você olhando aqui, um monte de imagens, esta carta enigmática é fácil. Primeira coisa, você tem que pegar seu caderno, sua caneta. Aí tem uma série de figuras aqui. Você vai selecionar a primeira letra de cada figura. Então, eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Não precisa copiar tudo isso aqui, nem tentar desenhar. Você simplesmente vai olhar. Vou dar uma ajudinha aqui. Tem uma casa. Qual que é a primeira letra? C. Uma árvore. Então, C-A. Tem um dado. D. Você vai pegar só a primeira letra de cada figura que tem aqui. E vai formar, então, a mensagem que está por trás da carta enigmática, o nosso segredo. Lembrando, essa atividade foi elaborada pela professora Gisele Camargo Fieldman, do Núcleo Regional de União da Vitória. Está no livro didático de ensino religioso, Diversidade Cultural e Religiosa, que está em PDF no site da Secretaria de Estado, Educação e Esporte do Paraná. Retomando aqui, antes de dar um tempo para vocês, pega a primeira letra de cada figura e com isso vai formar a mensagem secreta da nossa carta enigmática. Tempo para vocês fazerem atividade.
voltamos com a nossa atividade, a carta enigmática da aula Paraná de Ensino Religioso, 7º ano, aula 7, ritos de passagem. O que será que tem por trás da nossa carta enigmática? Conseguiu terminar? Se você não conseguiu, não tem problema. Mais importante do que o que você acerta ou erra é o que você aprende no processo. E se você conseguiu, parabéns, espero que tenha acertado. Se não, não se preocupe, nós vamos resolver juntos, agora aqui no quadro. Venham comigo? Muito bem, a primeira letra de cada figura. Então temos casa, a letra C, árvore, dado, árvore, cada, relógio, estrela, lâmpada, igreja, gato, igreja, árvore e olho. Cada religião, a primeira linha nós já deciframos, cada religião. Linha de baixo, pé, olho, aí tem sino de Natal, sino, uva e igreja. Cada religião possui sino, estrela, uva e sino. Cada religião possui seus. A primeira e a segunda linha nós já deciframos. O que será que vem a seguir? Relógio, igreja, telefone, uva, árvore, igreja e sino. Cada religião possui seus rituais. Pé, letra P, árvore, relógio, árvore. Cada religião possui seus rituais para estrela e xícara, X, pé, P, relógio, estrela, sino, árvore, relógio, expressar, olho, fica o. Então, cada religião possui seus rituais para expressar o. Falta a última linha para desvendarmos o enigma, o segredo da nossa carta enigmática. Começa com sino, árvore, gato, relógio, árvore, dado e olho. Cada religião possui os seus rituais para expressar o sagrado. Muito bem! Vocês acertaram? Resolveram junto comigo aqui? Se divertiram? Vocês perceberam como o ensino religioso é muito interdisciplinar? Algumas aulas estão abordando geografia, sobre os lugares onde acontecem as festas, os rituais. Em outra aula, história, e às vezes tudo junto, inclusive português, resolução de problemas, interpretação o tempo todo. E o mais importante do ensino religioso, respeito à diversidade cultural e religiosa. Vamos lá. Então, falamos do que são os ritos de passagem. Falamos dele de forma genérica. Agora vamos para alguns ritos de passagem, começando por aquilo que nós conhecemos, que é mais próximos da nossa realidade. Então, batismo. Vocês já foram batizados? Em qual religião? Foram batizados adultos ou foram batizados ainda crianças? Bom, é um ritual de iniciação na vida cristã. Primeiro sacramento do cristianismo católico. No catolicismo, tem 7 sacramentos, 7 rituais mais importantes. O primeiro deles é o batismo, que apaga o pecado original. Então, segundo a tradição cristã, o batismo apaga o pecado original, porque Jesus morreu, enfim, se batizou também, mas viveu e morreu por isso, conferindo-lhe o caráter de cristão. Então, quer dizer, a pessoa batizada passa a ser cristão. Lembra quando eu falei no rito de passagem? Antes do batismo você é um, depois do batismo você se torna outro. Então, quer dizer, o batismo é aquilo que te torna cristão. Mas da onde que vem essa tradição? Um dos batismos mais famosos que nós conhecemos é o batismo de Jesus Cristo. Foi realizado pelo famoso também João Batista, no Rio Jordão, mas não é aqui no Rio Jordão, é lá
lá no Oriente Médio. Então, segundo a Bíblia, o Espírito Santo desceu sobre Jesus enquanto ele estava sendo batizado na forma de uma pomba. João Batista batizou Jesus e a partir daí os cristãos passaram a ser batizados. Aqui temos uma imagem que é, na verdade, azulejos. São azulejos que refletem aqui João Batista batizando Jesus. A Igreja Católica batiza as crianças logo após o nascimento. Então, dentro do cristianismo católico e em algumas outras tradições, se batiza a criança com água, ou mergulha ela, ou derrama água nela. Já nas igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais, o batismo é feito com a pessoa adulta, porque para eles você tem que aceitar Jesus. Muitas vezes eles fazem isso ou em piscina, ou em rios, enfim, mergulhando, simulando aquele ato que aconteceu no batismo de Jesus. Importante dizer para vocês como informação. Ritual, de acordo com um pesquisador das religiões chamado Mircea Eliade, no livro O Sagrado e o Profano, ele diz que o ritual é aquilo que revive algo acontecido no passado. Então, quer dizer, Jesus foi batizado, por isso batizamos os cristãos. Muitos rituais é uma rememoração de algo muito importante naquela tradição religiosa. Falamos então aqui do batismo, que é um ritual de passagem cristão, muito conhecido. Vamos falar de um ritual de passagem indígena, que é um pouco diferente. Bom, cada povo indígena possui sua religiosidade, com suas diferenças. Mas, em geral, os povos indígenas têm o respeito aos ancestrais, culto à natureza, essa ligação com o sagrado natural e tudo tem muito a ver com a vida em sociedade, com a vida entre o próprio povo. Bom, entre os povos indígenas existem diversos rituais de passagem, como ritos fúnebres, casamento e de passagem à fase adulta. Alguns deles envolvem dor, porque o menino tem que provar coragem, força. Aqui temos uma imagem onde um indígena mostra uma luva feita de palha cheio de formigas tucandeiras. Dizem que a picada dessa formiga tucandeira dói por uns 2 dias. É uma das formigas mais doloridas que existem. Então ele é realizado pelo povo indígena Sateré Maué. É um rito masculino, então só os meninos é que fazem o ritual da tucandeira, nessa passagem da infância para a fase adulta. Aqui temos uma imagem do menino suportando a dor dessas luvas, ele tem que suportar, ficar. Então, o menino que se tornará homem coloca as mãos dentro do saripé. É uma luva feita de palha, feita pelos padrinhos, que em geral são os irmãos do pai e da mãe. E ela vai estar cheia dessa formiga tocandeira. Eles dançam com ele, fazem uma grande festa. Durante o ritual, toda a comunidade se reúne, dança e canta junto com o iniciado, para ajudar ele a passar por essa provação, por esse momento. Alguns povos indígenas, eles furam, ou no lábio, ou na orelha. Em outros, fazem tatuagens rasgando a pele, furando a pele, que também é uma prova de coragem, destreza. Às vezes tem que fazer uma caça, uma luta, um combate. Nesse caso aqui, ele prova que ele é corajoso aguentando passar por essa provação, porque dizem que a picada desta formiga é horrível, é muito dolorida. Bom, mas as meninas da mesma fase também participam. Elas vão observar quem é o mais corajoso, quem suportou com mais valentia esse rito de passagem, e aí elas escolhem um possível marido no futuro. Aqui temos uma imagem do jovem, do menino que se torna homem nesse ritual de passagem, dançando junto com o pajé, com os mais velhos, com os seus padrinhos, mostrando que ele está pronto para ser um homem corajoso. Um detalhe, eles pegam dentes de alguns animais e raspam a mão, ferem ela até sangrar, para ficar bem dolorido, para quando tomar as picadas ali, de fato, eles passar por uma provação. Agora, nós vamos fazer uma atividade para ver o que você aprendeu, para fixar os conhecimentos. Vamos lá. Então, os ritos de passagem podem ter caráter social, comunitário ou religioso.
Escreva um breve texto sobre a função dos ritos de passagem. Quando eu falo um breve texto, é o que você conseguir no tempo que nós vamos dar. O que eu quero que você faça? Você já teve uma aula aqui sobre ritos de passagem. Eu quero que você pense o que você entendeu. Escreva com as suas palavras, com o seu entendimento. Pode ser um parágrafo ou dois. Eu quero que você diga qual a função do rito de passagem. De tudo que eu falei até agora, no teu entendimento, para que serve, sendo bem simples, para que serve um rito de passagem. Escreva com as suas palavras. Tempo para você fazer a atividade.
Retomamos com a nossa atividade de ensino religioso, 7º ano, aula 7, ritos de passagem. A questão proposta para vocês foi um desafio que você escrevesse o que você entendeu sobre a importância do rito de passagem. Nessa atividade não vai ter necessariamente aqui um certo e errado, o importante é exercitar seu raciocínio, sua capacidade de ler, ouvir, interpretar e traduzir isso de forma coerente. Esse é o processo de ensino e aprendizagem. No final da aula, quando formos retomar, você vai poder conferir se a tua resposta está correta, porque no finalzinho vamos fazer umas considerações finais e eu retomo, vamos estar respondendo aqui essa questão. Vamos em frente. Falamos do batismo, falamos do ritual da tucandeira. Então, cristão, indígena, agora vamos para a matriz africana. Candomblé. O candomblé é uma religião de matriz africana, veio com os negros escravizados e se desenvolveu no Brasil. Eles têm um ritual que é chamado feitura de cabeça, fazer a cabeça. É um ritual para preparar a mente daquele iniciado, a pessoa, ele já está no candomblé, mas ele vai passar por essa feitura de cabeça, que é um ritual de passagem. E ele vai abrir a sua cabeça para a entrada do orixá, ou inquice. De acordo com o candomblé, então, todo mundo tem o seu orixá. Todo mundo tem um orixá que é como se fosse uma energia da natureza. E eles descobrem isso jogando os búzios. Isso dentro do candomblé. Na Umbanda é outro processo, não vamos confundir aqui. Umbanda é uma religião sincrética, também tem influência do candomblé indígena, cristão e espírita, mas vamos focar no candomblé. E aí, ela representa o nascimento, ele está nascendo para o orixá, onde o iniciado então nasce para o orixá, é um renascimento. Nesse ritual, é raspado a cabeça da pessoa que vai fazer a cabeça, raspam o cabelo, que eles chamam de orô, e o abiã recebe o oxu, ou seja, representa o canal de comunicação entre o iniciado e o orixá. Raspando a cabeça, ele vai, então, segundo essa crença, entrar, ele vai estar junto dele. É um canal de comunicação. E ele se torna, então, um filho de santo. O filho de santo passa por esse ritual, onde tem seu corpo pintado com um giz, denominado efum, e ele passa mais ou menos 7 dias consecutivos isolado, dentro do terreiro. Terreiro chama-se o lugar sagrado das religiões de matriz africana, no caso aqui do candomblé. O ritual que marca o término, já que são 7 dias, o término desse período é chamado saída de santo. E por fim, então bem no fim, depois da saída de santo, acontece o orucó, que é o momento em que o orixá vai dizer o nome de iniciação do seu filho de santo perante a todos. No final, então, depois da saída de santo, o orixá vai dizer o nome dele. Então ele renasce com um novo nome nessa religião de matriz africana, no candomblé, nesse rito de passagem chamado feitura de cabeça. Aqui temos uma imagem do filho de santo na saída de festa, na saída de santo, desculpem, quando ele já vai, de cabeça raspada, vai receber aqui seu nome, seu novo nome. Agora, vamos falar da última organização religiosa aqui da nossa aula de rito de passagem, judaísmo. No judaísmo, é muito, inclusive, conhecido, aqui no Brasil nós temos muitos descendentes de hebreus, de judeus, então é o bar e o bat mitzvah. Bar mitzvah para meninos, bat mitzvah para meninas. Quase como ali no rito de passagem indígena, só que sem aquela dor das formigas. Esse rito de passagem judaico, em que os meninos bar mitzvah com 13 anos e as meninas bat mitzvah com 12 anos, o bar mitzvah é mais antigo, segundo os historiadores da religião. A partir de 1900 é que começou o ritual para as meninas. Eles fazem um pacto de obedecer os mandamentos do Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. O ritual ocorre numa sinagoga, sinagoga é o lugar sagrado do judaísmo. Sob a orientação de um rabino, rabino é o líder religioso. No bar mitzvah e no bat mitzvah, eles leem, então o jovem, o menino e a menina, leem trechos do Torá para demonstrar sua sabedoria e o grau de conhecimento da religião. Aqui temos uma imagem de um bar mitzvah, então a leitura do Torá.
depois tem uma grande festa, às vezes erguem o menino ou a menina numa cadeira, dançam, dão presentes. Ele está se iniciando na vida adulta, ele está deixando de ser criança e agora está apto a viver a vida adulta. Então, um lindo ritual judaico. Sempre dentro da sinagoga e no bar mitzvah, os meninos usam o kippah sobre a cabeça, que significa submissão às leis de Deus. Agora nós vamos fazer umas atividades, perguntas e respostas para exercitar o que você aprendeu durante a nossa aula. Responda as questões. Então vamos dar um tempo para vocês copiarem e responderem. Um dos ritos de passagem mais conhecidos é o batismo. E o batismo mais famoso, segundo a nossa aula, é o de A. Rei Davi, B. Moisés, C. Jesus. Vamos dar um tempo para vocês copiarem, responderem e logo mais voltamos com a resposta. Voltamos para resolver juntos aqui a nossa atividade sobre rito de passagem, aula de ensino religioso da Aula Paraná, 7º ano, 7ª aula. Um dos ritos de passagem mais conhecidos é o batismo, e o batismo mais famoso é o de Rei Davi. Será? Rei Davi é conhecido por ter matado Golias, e aí ele se tornou rei, uma das personalidades mais importantes do judaísmo. Moisés tirou os judeus da escravidão do Egito e foi em busca da Terra Santa, e no meio do êxodo abriu o Mar Vermelho. Jesus? Sim, a resposta correta é, o batismo mais famoso é o de Jesus no Rio Jordão com o João Batista. Vamos para a segunda questão. Atividade 2, a tucandeira. É o rito de passagem indígena em que os meninos colocam as mãos em luvas de palha, cheias de, letra A, espinhos, B, formigas, C, sanguessugas. Tempo para vocês copiarem, responderem, e aí nós voltamos com a resolução desta atividade.
Voltamos para resolver nossa atividade sobre ritos de passagem. Então, tucandeira é o rito de passagem indígena em que os meninos colocam a mão dentro de luvas de palhas que estão cheias de A. Espinhos, será? B. Formigas? Ou C. Sanguessugas? Será que você acertou? Vamos descobrir. Espinhos? Não. Formigas? Sim, a resposta correta, então, não é a letra A, espinhos, é a letra B, formigas, não é a letra C, sanguessugas. Vamos para mais uma atividade. Responda, então, essas questões. 3. O rito de passagem afro-brasileiro, em que é feita a raspagem do cabelo do iniciado, que no final recebe um novo nome como filho de santo, é chamado A. Feitura de cabeça. B. Batismo afro. C. Passagem de orixá. Como é o nome desse rito de passagem das religiões de matriz africana? Vamos dar um tempo para vocês copiarem, responderem e na sequência voltamos respondendo junto com vocês. Voltamos. Será que você acertou? Será que você errou? Fez competição aí na casa para ver os irmãos ou os pais, quem tiver com você, quem acertou mais questões na nossa atividade aqui? Bom, terceira e última atividade dessa nossa aula, já estamos indo para os finalmente. Rito de passagem afro-brasileiro, em que é feita a raspagem do cabelo do iniciado e que no final ele recebe o nome de santo é letra A, feitura de cabeça, será? B, batismo afro? Bom, é um batismo, mas esse não é o nome. É um batismo afro, mas o nome, a pergunta aqui é qual é o nome desse rito. Não se chama batismo afro. Passagem de orixá tem a ver com orixá. É o orixá que vai entrar em contato agora com ele, mas não é. Então, resposta correta, letra A, o nome é feitura de cabeça. Não é a B, não é a C. Muito bem, acertaram? Gostaram da nossa aula? Vamos para as considerações finais. Os ritos de passagem marcam um momento de transição na vida das pessoas. Pode ser de nascimento, pode ser um ritual fúnebre, casamento ou de transição. Cada religião possui seus ritos de passagem. Como podemos ver, eles são importantes porque definem a posição do indivíduo dentro da sua comunidade religiosa e rememoram acontecimentos marcantes da tradição religiosa. Então, retomando aquela atividade que eu perguntei, qual é a função do rito de passagem? Marcar um momento de transição da vida do indivíduo, mas também de posicioná-lo, o que ele era antes, por exemplo, era criança, agora é adulto, era solteiro e agora é casado, não era cristão, se batizou e agora é cristão.
O importante disso tudo, relembrando, retomando, é o conhecimento sobre a diversidade religiosa. Quando você estuda a diversidade religiosa, você está estudando cultura, expressão, símbolos, ritos, textos, mitos e festas. Quanto mais você conhece a religião e a cultura do outro, mais você está apto a respeitar. E isto é o exercício da cidadania. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.